Oi, meu filho. Você fez 9 anos e o papai gostaria de conversar com você sobre um assunto muito interessante. É sobre sexo. O que você entende por sexo? Mas não há como falarmos sobre sexo sem antes falarmos sobre casamento. E ninguém entende melhor sobre casamento do que aquele que criou o casamento, Deus. A Bíblia é cheia de ensinamentos sobre casamento. Por isso, tudo o que vamos aprender hoje é baseado na Bíblia e não na minha opinião. Afinal, opiniões são pessoais e relativas, mas a palavra de Deus é absoluta. Vamos ver apenas 3 versículos que falam sobre esse assunto. Gênesis 1, 27 e 28. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Nesta passagem aprendemos que Deus criou o homem e a mulher, os uniu e os abençoou, e disse para que eles multiplicassem, ou seja, fizessem muitos filhos. Vamos ver também Mateus 19, de 4 a 6. Jesus respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse: por esta razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Nesse versículo, Jesus nos lembra que no início Deus criou o homem e a mulher. Ele disse que o homem deixaria pai e mãe e se uniria à sua mulher. E finalmente, quando Deus, por causa da rebeldia e desobediência das pessoas, ele decidiu destruir a humanidade. Ele pediu que Noé construísse uma arca e lhe deu algumas orientações. Gênesis 7:16. Os animais que entraram foram um macho e uma fêmea de cada ser vivo, conforme Deus ordenara a Noé. Deus ordenou a Noé que colocasse um macho e uma fêmea de cada ser vivo dentro da arca. O interessante foi que até as pessoas que entraram na arca foram casais. Noé e sua esposa, os 3 filhos de Noé, cada um com a sua esposa. De acordo com estas 3 passagens, a Bíblia nos ensina que o casamento é a união entre um homem e uma mulher. Mas desde o princípio, algo triste aconteceu. Lúcifer, o diabo, quis ser mais poderoso que Deus e por isto foi expulso dos céus, perdendo todos os seus privilégios. Apesar de Lúcifer ter ficado muito irado com Deus, ele não tinha poder para fazer mal a Deus. Assim, ele planejou fazer mal aos filhos de Deus, enganando-os e fazendo-os desobedecer a Deus. E ele conseguiu. Adão e Eva pecaram e perderam todos os seus privilégios. Após o pecado, a humanidade começou a endurecer os seus corações e começaram a brigar. Maridos não perdoavam esposas, esposas não perdoavam maridos e muitos casamentos começaram a serem destruídos. Até os dias de hoje, homens e mulheres continuam sendo enganados pelo inimigo de Deus. 2 Coríntios 4:4 diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam a luz. Quem é a luz? A luz é a verdade. É Cristo, o enviado de Deus. 1 João 1:5 diz que Deus é luz, nele não há treva alguma. Em João 8:12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Deus, Jeová, nos deu seu Filho Jesus não apenas para que fôssemos salvos, mas para que ele servisse de modelo de caráter que agrada ao Pai. No entanto, o inimigo de Deus continua cegando o entendimento das pessoas.
Elas endureceram seus corações e têm feito a sua própria vontade, e não a vontade de Deus. É por isso que às vezes você ouve um coleguinha dizendo que os seus pais se separaram. Isso porque eles não conseguiam perdoar uns aos outros. Outro coleguinha dizendo ter 2 pais ou 2 mães. Isso acontece pois, com a dureza do coração, papai resolveu deixar mamãe e morar com outro homem. Ou mamãe resolveu deixar papai e morar com outra mulher. Levíticos 18, 22 diz que isso é abominável, detestável aos olhos de Deus. Estas pessoas são más? Absolutamente não. Estão apenas sendo enganadas e nem sabem. Não podemos mudar estas pessoas. Isto não cabe a nós. Mas o que podemos fazer é amá-las, orando por elas, para que elas consigam abrir os olhos do coração e enxergar a luz, a verdade. É muito importante, filho, lermos sempre a Bíblia, pois, por incrível que pareça, ela ensina corretamente não apenas sobre casamento, mas sobre todas as outras áreas das nossas vidas. Até aqui aprendemos que um casamento abençoado por Deus é a união de um homem e de uma mulher, que hoje é feito na igreja. Qualquer coisa que você ouvir diferente do que aprendemos hoje, a Bíblia diz que é errado e não agrada a Deus. Agora que você aprendeu sobre casamento da maneira que agrada a Deus, vamos então aprender sobre sexo, também da maneira que agrada a Deus. Sexo é algo maravilhoso que Deus reservou para todo homem e toda mulher depois que eles se casam. O sexo é uma maneira especial de papai e mamãe se amarem quando estão sozinhos, acariciando um ao outro. Mas é também através do sexo que algo miraculoso acontece. A vida. É através do sexo que a mamãe fica grávida. Vamos ver como funciona? A primeira coisa que se precisa para fazer um bebê é um óvulo, que parece um ovinho, e um esperma. O óvulo é produzido pela fêmea e o esperma é produzido pelo macho. O óvulo da mulher é muito pequenininho. Ele é mais ou menos como um pontinho de caneta. E o esperma é ainda menor. A única maneira de vermos o esperma é através de um microscópio. Vamos colocar o óvulo perto de algo que nós já conhecemos, como um grão de feijão, de arroz, sal ou gergelim. Aí está. Veja como é pequeno. Agora, para termos uma ideia ainda melhor, vamos colocá-los nesta folha de papel. Este é o tamanho real do óvulo de uma mulher. E o esperma é tão pequeno que não podemos ver. Mas quando colocamos no microscópio, ele fica assim, ó. Quando este esperma entra dentro do óvulo, isto se chama fecundação. Este peixinho da frente é uma fêmea. Ela solta os ovinhos e em seguida o macho solta os espermas. Milhões de espermas grudam nos ovinhos tentando entrar. Assim que um consegue entrar em cada ovinho, a casquinha de cada ovinho endurece, impedindo que outros espermas consigam entrar. Este sapo já é diferente. A fêmea põe os ovinhos, o macho solta os espermas nos ovinhos e eles grudam na barriga da fêmea. Da mesma forma, apenas um esperma consegue fecundar o ovinho. Entretanto, não são todas as fêmeas que colocam os ovinhos para fora para serem fecundados pelo esperma do macho. Na verdade, a maioria dos animais tem o óvulo dentro da barriga. Você deve estar se perguntando, mas como então o esperma consegue encontrar o óvulo que está dentro da barriga da fêmea? É simples. O macho coloca o pênis dentro da vagina da fêmea e deposita os espermas lá dentro. Este gatinho está fazendo exatamente isto.
O cachorrinho também. O rinoceronte, a zebra. As pessoas, filho, depois que elas se casam, fazem da mesma maneira. O homem coloca o pênis dentro da vagina da mulher e deposita milhões de espermas dentro dela. Este vídeo mostra exatamente a viagem dos espermas dentro da barriga da mulher. O espermatozoide é a menor célula do corpo. 300 milhões de espermatozoides invadem a vagina durante a ejaculação. Não é fácil a tarefa dos invasores. Eles precisam sobreviver às condições hostis da vagina, porque as secreções vaginais são ácidas para prevenir infecções por bactérias. Essa acidez é capaz de destruir milhões de espermatozoides. Muitos morrem antes mesmo de chegar ao colo do útero. Os que conseguem sobreviver nadam o útero adentro para chegar ao óvulo que vem descendo pela trompa. Contrações musculares muito delicadas no interior das trompas ajudam os espermatozoides a percorrer o caminho. Dos 300 milhões, somente algumas centenas chegarão perto do alvo final. E apenas um fertilizará o óvulo. É a seleção natural em sua essência, a sobrevivência do espermatozoide mais forte, mais apto, do que carrega o melhor DNA para transmiti-lo aos descendentes. Viu só a quantidade? Quando o papai depositou os espermas dentro da barriga da mamãe, milhões de espermas começaram uma viagem e tentaram desesperadamente encontrar o óvulo. Mas apenas o esperma que fez você conseguiu entrar dentro do óvulo. É mais ou menos como se você tivesse numa corrida contra milhões de outras crianças, mas apenas você conseguiu chegar. É por isso que a Bíblia diz em Salmo 139 que de maneira admirável Deus nos formou. Depois que o óvulo é fecundado, o bebê começa a desenvolver e crescer na barriga da mamãe. Mais ou menos 9 meses depois, ele está pronto para nascer.
Após o seu nascimento, você cresceu e continuará crescendo por mais um tempo. Em breve, você notará algumas mudanças no seu corpo. Isto se chama puberdade. Os garotos na puberdade começam a nascer pelos no pênis, debaixo dos braços, no rosto, no peito. Eles engrossam a voz e aumentam os músculos. As garotas na puberdade também começam a nascer pelos na vagina, debaixo dos braços. Os seios começam a crescer e o quadril também fica mais largo. E elas começam a menstruar, que é soltar sangue pela vagina uma vez por mês. A menstruação é um sinal de que a garota está saudável. Para entendermos melhor sobre a menstruação, é necessário aprendermos mais sobre o corpo da mulher por dentro. Esta imagem é uma visão da parte de dentro de uma mulher. A gente está olhando de frente. Aqui você pode ver uma sombrazinha do umbigo, né? E aqui nós temos os ovários. São 2 ovários, um de cada lado da mulher. O ovário é o que produz o óvulo, tá? Aqui nós temos esse tubo que chama trompas. São 2 trompas também. Aqui nós temos o útero, que é onde o bebê se desenvolve. E aqui nós temos a vagina, que é onde o pênis entra e deposita os espermas aqui. Vamos olhar uma outra imagem de lado. Aqui nós temos uma mulher de lado, né? Aqui no desenho foi tirado a perna direita para a gente ter uma visão melhor. Então esse lado daqui é a barriga da mulher e aqui é o bumbum. Aqui temos o útero, ó, uma visão diferente de lado do útero. Aqui nós temos o ovário, a trompa e aqui nós temos a bexiga. Aqui é onde fica armazenado o xixi. Quando a mulher está com vontade de fazer xixi, ele sai por esse canalzinho aqui, ó. É um canal diferente da vagina. Aqui é a vagina, aonde o pênis entra e deposita o esperma aqui, ó. E aqui nós temos o ânus, aqui é por onde sai o cocô, né? Aqui tem o intestino e por aqui sai o cocô. Essa é uma vista de lado da mulher. Vamos voltar para outra imagem. Então, a menstruação é quando aqui nas paredes do útero acumulam sangue. Então, toda a parede do útero ela começa a grudar sangue aqui em volta, a formar uma camada de sangue aqui em volta. O sangue é que transporta o alimento para quando o óvulo é fecundado, ele vai alimentar esse óvulo que foi fecundado. O óvulo ele sai daqui do ovário, como eu disse, ou desse lado ou desse. Vamos supor que neste mês o ovário que vai enviar um óvulo é esse aqui, ó. Então o óvulo vai começar a fazer uma viagem por esse tubo e vai chegar aqui no útero. O esperma, enquanto isso, o esperma que foi depositado aqui na vagina, ele vai começar uma viagem por esse canal aqui, vai entrar pelo útero e tentar encontrar o óvulo. Como eles não sabem qual ovário que mandou o óvulo, se foi esse ou se foi esse, parte dos espermas vão para cá e parte dos espermas vão para cá. Vamos dizer que o óvulo esse mês foi enviado por esse tubo aqui, ó, por essa trompa. Os espermas vão encontrar com o óvulo aqui, ó, dentro das trompas. E é aqui que vai acontecer a fecundação. Se o óvulo foi fecundado, ele vai continuar descendo e ele vai grudar em algum lugar da parede do útero. Agora que ele foi fecundado, ele gruda ali e todo esse sangue que está acumulado aqui nas paredes do útero vai trazer o alimento para esse óvulo. Agora, vamos supor que neste mês o óvulo não foi fecundado, então ele não vai grudar nas paredes do útero e ele vai ser solto aqui pela vagina e o sangue também ele vai se soltar e vai então sair pela vagina. Isso acontece uma vez por mês. Este é o processo da menstruação.
Um dia, quando o garoto e a garota crescerem, eles irão se casar e irão fazer sexo. O óvulo da mulher será fecundado pelo esperma do homem e mais uma vida será formada. Este é o ciclo da vida, da maneira que agrada a Deus, e ele começa com o sexo. Hoje você aprendeu muitas coisas: casamento, sexo, óvulo, esperma, fecundação, menstruação, puberdade, e eu não tenho dúvida que você tem muitas perguntas. Mas antes, gostaria de terminar dizendo algo muito importante. Tudo o que você aprendeu hoje não é para você chegar na escola ou na igreja ou qualquer outro lugar e compartilhar com seus amiguinhos. Se eles ainda não aprenderam sobre este assunto, irá chegar o momento deles. E se algum amiguinho chegar até você conversando sobre este assunto de maneira diferente do que você aprendeu, não tente explicar a maneira correta. Apenas chegue em casa e compartilhe com o papai e com a mamãe para que a gente possa falar para você se realmente é certo ou errado o que você ouviu. E por último, o mais importante: quando alguém, uma criança ou um adulto conversar sobre sexo com você, é muito importante que você chegue em casa e compartilhe com o papai e com a mamãe no mesmo dia. Eu oro para que Deus possa te abençoar muito, te dando forças hoje e no futuro, para que você possa sempre escolher o caminho correto, aquele que agrada a Deus. E eu não tenho dúvida de que você será muito feliz.